Meu nome é Matheus, sou estudante do curso de História aqui da Universidade e também no movimento Agora Só Falta Você. Eu gostaria de falar duas coisas aqui. Acho que o primeiro tem a ver com o que foi dito antes. Né? Nós precisamos pensar, de fato, estrategicamente a universidade. A serviço do que foi falado aqui, do projeto de desenvolvimento do país. E eu acho, concordo com o Igor aqui, quando ele diz que o centro desse projeto de desenvolvimento do país é garantir a soberania desse país. E garantir a soberania desse país, pensando na universidade como estratégia para o desenvolvimento, quer dizer, sim, produzir e garantir que a tecnologia produzida aqui nesse país permaneça aqui nesse país. E é papel das universidades garantir a produção dessa tecnologia. Formar, por que não, futuros inovadores que vão descobrir novas riquezas para o nosso país, como foi descoberto agora o pré-sal. Ou nós vamos ainda garantir que o pensamento estratégico desse país vão trabalhar em outros países, desenvolver tecnologia e o desenvolvimento de outros países e não do nosso país, do Brasil. Por isso, o Pacto Tecnológico, eu concordo com o professor aqui, tem esse papel de formar, sim, essas mentes, digamos assim, que vão produzir tecnologia, seja no Parque Tecnológico da USP, seja no Instituto, seja, por que não, na sua própria empresa. A universidade pode cumprir esse papel. E aí eu acho que, e outra coisa que eu queria dizer, que eu acho que é fundamental, eu queria dizer assim, que se nós desejamos que talvez os meus filhos, os meus netos entrem na universidade, eu também desejo isso. Mas eu acho que nós precisamos estar atentos para um momento que nós vivemos também. Porque o neto da minha avó e o filho da minha mãe hoje estão estudando nessa universidade e conseguiram passar no vestibular após a ampliação de vagas dessa universidade. É melhor, eu prefiro ter salas de aula com 30 alunos dentro da sala de aula, do que andar pelo campo da universidade e ter sala de aula vazia. E ver no vestibular 30 mil jovens que sonham com alunos que não conseguiriam entrar. Às vezes, eu acho que vale a pena para a gente refletir. É fácil olhar para quem não está aqui dentro da universidade e dizer que a gente espera que um dia vai chegar a sua vez. É fácil, essa seria uma decisão simplista e nós não poderíamos cair nessa relação. Para mim concluir, eu queria falar do segundo ponto. Acho que a gente precisa superar, de fato, esse medo que foi dito aqui. Um certo medo do desenvolvimento, do bicho-papão da iniciativa privada, que pode ameaçar a nossa universidade. Para tentar usar um exemplo mais fácil para os colegas entenderem, eu fico pensando assim, se eu sou de um partido político e recebo a contribuição do Gerdau, será que isso compromete os princípios do meu partido, por si só? Eu fico pensando nisso. Eu acho que não. Eu acho que parceria público-privada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com iniciativa privada, garantindo os marcos públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, podem ser feitas e vão contribuir para o desenvolvimento do avanço desse país, que vão garantir que a USP continue pública, garanta a sua qualidade. Então, acho que nós precisamos superar esse medo, colegas. E o que nós temos que garantir aqui não é que não haja essa parceria, é abandonar esse medo, mas sim pensar em garantir, ao fazer essa parceria, a garantia dos pilares dessa universidade, que é trabalhar com ensino, pesquisa, extensão, e garantir que esse projeto também esteja de acordo com a permanência da USP pública e gratuita.